deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te de aqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos, e o serviam. Obrigado por essa palavra, Deus. Tua palavra, Pai. Essa palavra que revela a tua mente, o teu coração. Mas ela também revela, Senhor, as intenções do nosso coração. Ela também discerne nossos pensamentos. E eu oro pedindo que essa palavra fale conosco. Mostra-nos, Senhor, o poder que temos em Ti. Como começamos esse culto declarando que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que ninguém, nada nem ninguém pode ser contra nós, se o Senhor é por nós. Então, Senhor, nos ajude a estarmos debaixo desse poder. Esse poder, Senhor, que nos livra do mundo, nos livra do pecado, nos livra do diabo e nos livra de nós mesmos. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Quero fazer uma pergunta para você. Alguma vez você já ficou decepcionado consigo mesmo por não ter conseguido vencer uma tentação? Alguma vez você já ficou com raiva por ter cedido a alguma tentação? Irmãos, eu já fiquei muitas vezes e fico. Às vezes eu fico com raiva de mim, por muitas vezes não conseguir controlar meus pensamentos. Por muitas vezes não calar quando eu deveria ficar calada. Muitas vezes continuar olhando para algo que eu não deveria olhar, deveria desviar o olhar. Quantas vezes fico com raiva por comer algo que não deveria comer? Nós somos tentados, irmãos, todos os dias, em todos os momentos, a fazermos aquilo que desagrada a Deus e que vai fazer mal para nós. O que é a tentação? Talvez você, encurtando a história, diga assim: pastora Cindy, a tentação é a indução a fazer algo proibido, algo que é censurado. E é verdade, nós podemos definir a tentação dessa forma. A tentação, segundo o dicionário, é um estímulo a um ato que pareça atraente, ainda que seja inapropriado ou contradiga alguma norma ou convenção social, levando a cometer algo que é proibido e censurado. Todos nós, crianças, jovens, velhos, todos nós somos tentados e tentados através dos nossos sentidos. Pelo que ouvimos, pelo que vemos, pelo que sentimos. Nós mulheres, por exemplo, nós somos muito tentadas naquilo que nós ouvimos. E aí fica aí um conselho para as jovens solteiras. Cuidado com o que você ouve. O diabo pode usar muitos rapazes e até homens mais maduros para falarem coisas nos seus ouvidos, sussurrarem coisas que vão tentar você, vão tentar para desalinhar a sua vida dos propósitos de Deus. Porque nós mulheres somos tentadas por aquilo que ouvimos. Eu nunca me esqueço quando eu era uma jovenzinha, gostava muito de ouvir, né, os cantores italianos. Pavarotti, aqueles cantores, né, com aquele vozeirão, irmãos. E os homens italianos, eles foram considerados os mais bonitos do mundo. Eu sei que os portugueses vão ficar chateados, os brasileiros também, né? Tá. Mas o que eu posso fazer? Eles ganharam na estatística e nas pesquisas. E eu nunca me esqueço de uma amiga que dizia assim: já pensou um homem desse porte, falando italiano desse jeito no teu ouvido? Ai!
Graças a Deus, não pareceu nenhum italiano bonitão daquele jeito para falar no meu ouvido. Mas se aparecesse, eu ia resistir. Em nome de Jesus. Mas os homens são tentados por aquilo que vem. Você pode ver no Jardim do Éden, Eva foi tentada de um jeito e Adão de outro. Eva foi tentada onde? Aqui, ó. Satanás usando a serpente. Come, Eva. Come essa fruta, esse fruto. Não, mas Deus disse para não comer, senão eu vou morrer. Não é bem assim, Eva. Seduzindo pelas palavras. Não é bem assim, Eva. Isso significa que se você comer do fruto, você vai ser muito inteligente. Você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Eva foi, comeu. Aí ela foi, pegou o fruto e deu para Adão. Adão, come que é bom. Adão olhou o fruto, irmãos, e ó, comeu. Porque a mulher, ela é tentada pelo que ouve, o homem por aquilo que ele vê. Por exemplo, o marketing, né? 90% do marketing digital, especialmente, a gente pode dizer que é o quê? Trabalha com o objeto de desejo. Eu até falei no primeiro culto aqui, se você passa, né? Agora tem muitos centros comerciais que tem churrascaria. Aí você passa na porta da churrascaria, tem sempre alguém vestido lá, a rigor, chamando você para entrar, para você comer. Mas você nem ouve o que o rapaz fala. Você vê o que está ali naquele outdoor luminoso. Com certeza, se ali tivesse um prato de salada, você não ia querer entrar. Mas o que tem ali? Asinha de frango? Não, aquela picanha dourada, com aquela gordura assim à volta. Você, eu já estou tentada aqui só de falar isso de novo. Aí você entra e come. Mas não quer comer a picanha, você quer comer a gordura. Não é verdade? Você está sentado na frente da televisão, de repente passa o comercial da Nutella. E você sabe, que eu sei que você sabe, que Nutella tem 90% de gordura e de açúcar. Mas você fica vendo aquela pessoa passar no pão, lá na bolacha, aquela coisa cremosa. E você fala, eu tenho que ir lá comprar, eu vou comprar, pelo menos eu como um pote em uma semana. Mas às vezes nem chega uma semana, um dia acaba tudo. Por causa da tentação. Os nossos olhos, irmãos, eles são seduzidos por aquilo que nós vemos. Você passa, por exemplo, numa agência de viagens. Olha, nenhuma agência de viagens vai colocar lá um cartaz. Vá para São Tomé e Príncipe fazer obra social. Mostrando as crianças necessitadas, caindo remela aqui no nariz, né? Cheio de baba, sujinhas. Vá para Angola, trabalhar com os pobres. Vá para algum país do mundo, o Uzbequistão. Não, vá para as Ilhas Maldivas, realize seus sonhos. Aí você é tentado, o diabo vai, você não tem dinheiro, mas faça dívidas. Pega dinheiro emprestado, vá para as Maldivas. Afinal de contas, o fulano que você conhece foi para Paris, o Beltrano que você conhece foi para Nova York. Vai para as Maldivas, você vai causar, vai ser a sensação. E você se endivida todo. Por causa das tentações que vêm dia após dia, dardos inflamados do maligno na nossa mente. Outras tentações subtis, como por exemplo, a procrastinação. Procrastinar e deixar para depois o que a gente pode fazer agora. E vai deixando para depois, e vai deixando, deve os outros e tem dinheiro no banco, mas não, eu prefiro ver o dinheiro no banco, mês que vem eu pago. Eu devo 100, vou pagando 10 por mês, mas eu tenho dinheiro para pagar tudo. Vou procrastinando, vou jogando com as coisas. Hoje não lavo roupa não, vou deixar para amanhã. Aí amanhã dá o dobro, aí no outro dia tem o dobro. Aí depois a casa cheia de roupa para lavar. Vai procrastinando. São tentações para não gerirmos bem o nosso tempo. Tentações, por exemplo, da generosidade. Irmãos, se tem uma hora que nós somos tentados e o diabo fala e fala alto, é na hora da gente semear, não somente na hora do dízimo e da oferta, mas semear na vida de alguém, ajudar alguém que precisa. O diabo sempre vai vir falando, olha, cuidado, essa pandemia não está fácil. Se você der esse dinheiro, vai faltar, porque pode acontecer aí uma coisa aí, né, espetacular, extraordinária no mundo, e você precisar de dinheiro e não ter. Cuidado, não dá não. Dá essa moedinha preta que está aí, entrega lá. Essa nota maior, deixa, não dá não.
E nós vamos sendo tentados dia após dia. E assim o diabo faz. Porque a tentação, ela tem origem no diabo. Ou você acha que a sua murmuração tem origem só na sua carne? A insatisfação. Toda tentação tem origem no diabo que age na nossa natureza. A Bíblia fala que o diabo, irmãos, ele tem dardos inflamados. Ele lança seus dardos inflamados na nossa mente. Porque muita gente tem muita fé, mas está sempre caindo em pecado. Porque usa o escudo da fé. E aí apaga os dardos inflamados que vem aqui, que vem aqui, que vem aqui. Mas os que vêm aqui não usam o capacete da salvação. E aí está sempre caindo em pecado. Tem gente que ora muito, mas não vigia nada. Mas é cheio de fé. E aí eu trouxe um quadrinho, o Daniel vai pôr. Aquele quadrinho clássico daquela briga, né? Daquela luta do diabo disputando a nossa mente com o Espírito Santo. Porque é verdade, não que o Espírito Santo esteja em luta com o diabo, não. Nós é que estamos. E aí o diabo sussurra aqui, faz isso, ninguém vê. Olha, faz, não tem mal não, come isso, faz aquilo, vai lá, fala aquilo. Não tem problema não, esse canal da TV é bom, pode ver. Ninguém está vendo não. E o Espírito Santo está assim, não faz não. Eu sou tua casa. Não, tu és minha casa, eu moro aí, não faz não. No primeiro culto eu estava dizendo de uma experiência que eu tive ontem na minha casa. Limpando algumas partes da minha casa, eu vi minhas impressões digitais em alguns lugares. E na nossa sala tem uma porta que tem vários vidros. E eu vi, não é, nossas marcas ali, que às vezes a gente passa, fecha, abre. Fui limpar a cozinha, vi alguns azulejos, marcas, nas coisas do telemóvel, na tomada do telemóvel. E aí o Espírito Santo falou comigo. A sua casa é cheia de você. A sua casa é cheia do seu ADN. A sua casa é cheia das suas impressões digitais. Assim és tu és a minha casa. Tu és cheia das minhas impressões digitais, filha. Tu és cheia do meu ADN. Eu deixo minhas marcas em cada parte do teu ser. E o Espírito Santo está falando, não ceda à tentação, não ceda à tentação. Eu sou tua morada, eu moro em você, eu sou o que habita aí, que tem mais honra dentro de você. Por isso que Tiago, irmãos, em Tiago 4,7, ele diz assim, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Com Jesus foi assim. Lá na tentação, Jesus foi levado para o deserto para jejuar 40 dias e 40 noites para ser tentado pelo diabo. No último dia do jejum, no último dia, nos 40 dias, no último dia, o diabo aparece para tentar Jesus. E a Bíblia diz que Jesus resistiu o diabo. Mas antes de Jesus resistir o diabo, ele se sujeitou a Deus. No jejum, na oração, na obediência, na santidade. Sabia quem ele era, porque ele tinha ouvido 40 dias antes, Deus dizendo, tu és meu filho, eu tenho em ti grande prazer. Aí quando o diabo apareceu, Jesus resistiu o diabo com a palavra. E sabe o que aconteceu? O diabo fugiu. Porque não diz Tiago? Resistiu o diabo e ele fugirá de vós? No texto que eu li no verso 20 diz assim, e o diabo o deixou. É dessa forma que Deus age. E sabe que depois de Adão e Eva, ninguém conseguiu vencer o diabo totalmente. Ninguém conseguiu, irmãos, olha, patriarcas, profetas, salmistas, homens de Deus, usados por Deus, não conseguiram falar não totalmente para o diabo. Noé, por exemplo, que era um homem de Deus, apregoeiro da justiça, andou com Deus, era um homem justo. Quando saiu da arca, plantou uma vinha, fez vinho, se embebedou até cair para trás. Por causa disso, ficou nu, perdeu o respeito do filho, amaldiçoou seu filho e as gerações e gerações e gerações do seu filho Cã. Você não acha que o diabo veio sussurrando e dizendo assim, Noé, você tem uma vida muito estressante, Noé. Você pregou 120 anos, rapaz. Só conseguiu salvar a sua família. Toda a terra, em todos os lugares, toda a gente morreu. Você ficou 1 ano dentro da arca. Era um estresse. Você tem todo o direito de beber, e beber, e beber, e beber para afogar suas mágoas.
Beba mesmo, beba, ninguém vai ver. É assim que o diabo faz. Você olha para Abraão, o homem que foi chamado por Deus de amigo de Deus. O pai da fé. Muitas vezes, irmãos, não conseguiu falar não para o diabo. Chegou lá na terra de Abimeleque, olhou para Sara e disse, Sara é bonita. Se eu falar que ela é minha esposa, vão me matar para ficar com ela. Vou falar que ela é minha irmã. Afinal, ela é minha irmã mesmo. Mas a verdade não era aquela. Ele falou que ela era irmã para poder se safar de uma situação. E aí, irmão, tira e queda. O rei Abimeleque olhou para Sara e disse, que mulher bonita, é quem? É minha irmã. Então eu vou levá-la para mim, vai ser minha mulher. Vou levar para o meu palácio. Só que ninguém podia tocar em Sara. A promessa que Deus tinha para trazer o Messias passava por Sara. Ela tinha que ser santa. Ninguém podia tocar nela. Ela era uma mulher casada, prometida para Abraão e prometida como mãe de Isaac. E sabe por que o rei Abimeleque não dormiu com Sara? Não tocou nela? Não foi porque Abraão a protegeu. Porque Deus apareceu para o rei Abimeleque e disse, não toque nela, porque é uma mulher casada. E ele devolve ela para Abraão. Mas o diabo deve ter ido lá, Abraão, uma mentirinha de nada, Abraão, não tem problema não. Depois quando você for embora, você pega ela, dá um jeito de fugir. Davi, homem segundo o coração de Deus, quantas vezes disse não para Deus e disse sim para o diabo. O diabo chegou para ele e disse, Davi, olha que mulher bonita tomando banho lá. Você devia estar na guerra, você não está, aproveita então que ninguém está aqui vendo, pega ela. Mas ela é casada, não tem problema, ninguém vai saber. Meus irmãos, tomem cuidado quando você ouvir uma voz dizendo, ninguém vai saber. Não existe crime perfeito, não existe pecado perfeito. Jesus disse que tudo que fazemos escondido vai ser trazido às claras. E Davi ouviu o diabo, trouxe Batseba, dormiu com ela, ela ficou grávida. E agora? Ela está grávida, o marido está na guerra, e agora o que eu faço? Aí o diabo, olha, já que ele não quer ir para casa, manda matar ele. Coloca ele na frente, deu até as estratégias. Coloca ele na frente do pelotão para morrer primeiro. Matou o marido da mulher, trouxe ela para casa como esposa. E uma desgraça a família de Davi. E depois, quase no final da sua vida, o diabo foi lá de novo e disse, Davi, enumera o seu povo, conta o seu povo para ver como você é um rei abençoado. E assim ele novamente não conseguiu falar não para o diabo. Meus irmãos, é assim que o diabo age. O diabo, ele tentou aqueles que vieram antes de Jesus, tentou aqueles que vieram depois de Jesus e continua nos tentando dia após dia, porque ele é o tentador. Sabe o que o diabo faz? Ele nos tenta cairmos em tentação e quando nós caímos, ele nos acusa diante de Deus, diante da nossa consciência e diante do mundo. O diabo é terrível. Mas louvado seja o nome do Senhor, que nós não estamos mais debaixo do domínio, do reinado e do governo de Satanás, porque nós já temos Jesus Cristo, o Messias que se manifestou para desfazer as obras do diabo. Diz a Bíblia, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Antes de Jesus, o diabo dominava, reinava, governava, mas quando veio Jesus, não, agora não. 6 vezes no Novo Testamento o diabo é chamado de príncipe desse mundo. Mas Jesus fala lá em João 14:30, lá vem o príncipe deste mundo e ele nada tem em mim. Nós temos que ter essa mesma autoridade de Jesus para dizer, o diabo está aí, está andando nesse mundo, mas ele não tem nada na minha vida. Porque, irmão, se o diabo vem na nossa direção, mas se ele tem algo em nós, uma brecha, um pecado não confessado, ele vem rindo de nós. Ele ri quando a gente canta, quando a gente adora a Deus. Porque a gente está murmurando, mas está adorando a Deus. O diabo ri da gargalhada. O diabo ri da nossa oração. Porque a gente ora bonito, mas a gente não obedece a palavra de Deus. O diabo ri da nossa pregação, porque a gente prega e não vive o que prega. O diabo ri dos jovens que estão lá com aparência de piedosos, mas falam com a mãe de qualquer jeito, falam com o pai de qualquer jeito.
Mas se o diabo vem na nossa direção e nós podemos falar como Jesus, ele nada tem em mim, ele vai voltar pelo caminho por onde ele veio, envergonhado e com o rabo entre as pernas, porque a autoridade de Jesus está sobre nós. O que faz o diabo fugir de nós não é pegar uma cruz de madeira e ficar como os exorcistas, sai, sai, sai. Não, igual aqueles filmes de terror dos exorcistas. O que faz o diabo fugir de nós, irmãos, é estarmos em santidade, debaixo do sangue do Cordeiro de Deus. Apocalipse 12 diz, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram suas vidas até o fim. É isso que faz o diabo fugir de nós. Não é ficar lá, em nome de Jesus sai, em nome de Jesus sai. Não, o que tem poder é a santidade que nós temos diante do Senhor, isso é o que tem poder. Então, Jesus foi a primeira pessoa a dizer não. E lá no jejum de 40 dias e 40 noites no deserto, um deserto terrível, lá em Jericó foi onde Jesus foi tentado, num monte, terrível lugar. E Jesus estava frágil, porque 40 dias sem comer e beber. Estava vulnerável. E é assim que o diabo faz, ele vem nos atacar, ele vem nos tentar, em momentos em que nós estamos mais vulneráveis. E eu, quando falo vulneráveis, eu não digo naqueles momentos só em que a gente está com luta, que perdeu alguém, está com a saúde, né? Precisando de cura, está com um problema financeiro. Não, às vezes é quando você acaba de receber uma vitória. Pastor Eduardo sempre fala, depois de uma vitória temos que vigiar mais. Porque a gente baixa a guarda. Quando a gente está na luta, na prova, a gente jejua mais, ora mais, está mais na igreja, a gente busca pessoas para orar com a gente lê mais a Bíblia, a gente adora mais a Deus, a gente só ouve louvores. Onde está? A gente está orando em línguas. Mas recebeu a vitória, baixa a guarda. Ora menos, jejua menos, não lê mais a Bíblia todo dia, não ora mais todo dia. E vai ficando vulnerável. E Satanás, ele sabe esperar o momento oportuno para dar o bote. Pedro disse que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão. Você já viu o leão? Não é o rugido, é o bramido. Eu até no último acampamento dos jovens, né? Levei gravado aí o rugido do leão. Mas antes levei o bramido. E eles quiseram ficar lá contando experiências, coisas que eles ouviam das pessoas. Ali era um lugar escuro. Qual o nome daquele lugar que nós vamos? Parque Discovery. É um parque cristão, né? Lá em Mafra. Lugar bom demais. Tudo escuro. Aí eu levei minha caixinha de som, JBL, falei, agora eu vou pegar esse menino. Eles ficam aí contando essas coisas, vou dar um susto neles. Aí, assim, disfarçadamente, pus lá o pé da árvore, fui lá dentro e liguei o videozinho, lá o áudio lá, do leão. Aí eles, que isso? Ai, meu Deus, que isso? Aí, na hora que deu o rugido, ai, meu Deus, que isso? É a pastora Cindy. Não assustei como eu queria, né? Eles sabiam que era alguma coisa minha. Ai, meu Deus. Na minha época, sabe o que a gente fazia no acampamento? Não pode fazer isso, gente. Já está ultrapassado, colocar creme dental na cara das pessoas, no ouvido, no nariz, né? Pode matar, a gente não pode fazer isso, não. Hoje a gente brinca dessa forma. Mas é assim que o diabo age, irmãos. Vai circulando a gente, né? Andando à nossa volta, nos rodeando. Esperando o momento de atacar. É como uma cobra. Fica quietinha ali. De repente, dá o bote certeiro. Nós devemos cuidar. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus está às portas e eu quero que você suba no arrebatamento da igreja. Tem de vigiar e orar. Não é orar e vigiar, é vigiar e orar. Nós estamos vivendo uma pandemia. Essa semana eu fui no mercado, fiquei doida. Eu disse, a pastora Cidá fala a mesma coisa. Parece que Jesus veio e eu fiquei para trás. Meu Deus, que coisa horrível. Mas o crente em Jesus não pode perder a esperança. O crente em Jesus sabe o que Jesus disse quando começaram as coisas a acontecerem. Olhem para o céu.
Olhe para o céu. Crente não é galinha, crente é águia. Galinha olha para o chão, águia olha para cima. Não podemos deixar o diabo nos tentar, irmãos, com o que tem acontecido no mundo. E aí o diabo chegou quando Jesus estava mais vulnerável. Quando é que você está mais vulnerável? Você sabe? Cada um se conhece. O diabo sabe, conhece você. Ele estuda a nossa vida para nos tentar. Só que aqui na tentação de Jesus, ele foi um bobão mesmo, né? Um totó. Porque ele lá 3 vezes disse, se tu és o filho de Deus. Jesus tinha acabado de ouvir o pai falar, tu és o meu filho. Mas ainda assim ele foi tocar em pontos muito sensíveis na vulnerabilidade física de Jesus. Às vezes o diabo sabe que toca, né? Tenta você, quando você, por exemplo, está com algum problema financeiro. Vai tentar você na murmuração, na incredulidade, no desespero, na depressão. Às vezes é quando você perde alguém da sua família. E agora, como tem morrido gente? Talvez você tenha perdido algum querido seu, algum amigo, algum irmão em Cristo, algum familiar. E aí o diabo sempre tem os seus agentes, igual a mulher de Ló. Ló perdeu os 7 filhos, Ló perdeu a riqueza, Ló perdeu o gado, Ló perdeu tudo. Até a saúde. E vem a mulher e diz o quê? Jó. Falei, Ló? A mulher de Ló também, né, era boa bisca, né? Tanto que virou uma estátua de sal, né? Pronto, mas não é dela que eu estou a falar. Obrigada, pastor Eduardo. A mulher de Jó disse o quê? Você ainda conserva a sua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Nessas horas, irmãos, o diabo sempre vai sussurrar na nossa vida, para nós cairmos em tentação, e ele vem para Jesus e começa. Se tu és o filho de Deus, tens tanta fome, 40 dias sem comer, transforma essas pedras em pães, tu tens poder para isso. O que o diabo estava oferecendo para Jesus? Uma solução urgente, a uma necessidade urgente. E muitas vezes nós estamos nessa situação e o diabo vem sussurrando. Olha, você só vai conseguir se sair dessa situação se você fizer isso. Mas olha, você sabe que os meios não são tão lícitos, não são tão dignos, não são tão honestos. Mas você precisa se sair de uma situação. Vai lá e faz. Você precisa de um documento, vai lá e casa com aquela pessoa lá. Você vai ter seu documento muito mais rápido. Ai, como a gente vê casos assim. A moça quer casar, desesperada para casar. Quer casar, quer casar. Aí parece um rapaz lá com 5 filhos. Aí ela fala, ele quer casar comigo. Não apareceu ninguém até agora, vou casar com ele. Vai? Tem certeza que você quer assumir isso na sua vida? Quando tiver alguma coisa na escola e você também quiser sair com seu marido, ele não vai sair com você, ele vai na escola. Alguma programação na escola. Começaram os problemas de dinheiro dentro de casa. A luta vai começar na sua casa. Você quer isso para a sua vida? Você quer enfrentar isso? Ah, mas não apareceu ninguém, quero carro. Vou por esse meio. É uma solução emergente. Vamos lá. Uma menina que era da nossa igreja. Não conseguia namorado, mas queria casar. Um dia ela falou assim, se não aparecer ninguém até esse mês, vou chutar o pau da barraca. Falou assim, irmãos. E chutou mesmo. Começou a beijar um, beijar outro, casou com um que não sei como é que está a vida dela. E Jesus olhou para o diabo e disse o quê? Está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, nem só daquilo que é emergente, nem só de necessidades humanas, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Jesus usou a palavra. E aí o diabo tenta de novo, levou Jesus lá em Jerusalém, no pináculo do templo, e disse, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra. O diabo até usou o Salmo 91 para tentar Jesus. O que ele estava dizendo? Exibe-te, mostra o teu poder. Deus não vai te deixar cair não, vai mandar os anjos lá poderosos te sustentar. Vai lá, mostra que você é bom. Irmãos, e como nós somos tentados nisso?
Salomão disse que nós somos tentados, provados pelos elogios que recebemos. Você já recebeu um elogio que tentou você? Você é muito bom nisso. Se você não estiver no culto, nada acontece. Se você não estiver à frente, nada acontece. E você começa a achar que é muito bom mesmo. E começa a achar que os outros não são bons o suficiente. Na verdade, tem ali setas inflamadas do maligno na sua vida. E o diabo tentou Jesus nisso. Eu não sei se você já viu aquelas igrejas que os pastores pregam com as cobras assim no pescoço. Aqui em Portugal, graças a Deus, nunca vi, né? Mas no Canadá, nos Estados Unidos, em alguns lugares assim, tipo Amazonas, tem pastores que estão lá tentando a Deus, né? Porque isso é tentar ao Senhor. Porque quando Satanás disse, lança-te, exibe-te, joga-te, ele disse o quê? Está escrito, Satanás, não tentarás ao Senhor teu Deus. E muitos desses pastores, a gente sempre ouve aí nos noticiários, foram picados na hora do culto por aquelas cobras, morreram. Porque estavam ali desafiando Deus. Você pode estar aqui dizendo assim, ali tem um leão, mas eu vou passar ali, nada vai me acontecer. Porque Deus vai me guardar. Vai que você vai virar comida. O leão vai até agradecer que apareceu uma comida fresquinha para ele. Tem muita gente tentando a Deus. Nessa pandemia, o que eu estou vendo é mais gente que tem Jesus tentando a Deus do que o ímpio. Porque tem muito ímpio que está obedecendo às regras. Eu sou crente. Não vou fazer esse negócio de isolamento social, não vou usar máscara, não vou usar álcool em gel. Não, que negócio é esse? Eu vou no hospital, não preciso tomar banho quando chego em casa. Não, isso não é para mim não, porque Deus está comigo e me guarda. O sangue de Jesus tem poder na minha vida. Vai tentando a Deus. Se você abrir os noticiários da América do Norte, do Brasil, Coreia do Sul, você vai ver como tem pastores morrendo de Covid-19. E a maioria que não pararam ou não mantiveram normas de segurança, estão tentando ao Senhor, irmãos. Vamos cuidar, porque isso tudo também é tentação do diabo na nossa vida. E o diabo pela terceira vez tenta Jesus. Diz o texto que levou Jesus num monte muito alto e mostrou para Jesus todos os reinos do mundo e disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não é interessante que não foi Deus que disse, foi o diabo? Não foi Deus que disse, eu vou te dar tudo que você quiser, se você se prostrar e me adorar. Deus nunca disse isso. O diabo disse, tudo isso te darei. Os reinos desse mundo, as amizades desse mundo, o dinheiro, os status desse mundo, a fama desse mundo, eu vou dar para você se você se prostrar e me adorar. O que Jesus falou para nós foi, venham. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Nunca Jesus disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Muito pelo contrário, ele disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem muito crente vendendo a alma para o diabo, irmãos, por causa daquilo que é bom, agradável e desejável. Sabe que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Mas o inimigo quer nos dar algo que seja parecido com a vontade de Deus, mas um pouquinho adulterado. Bom, agradável e desejável. Foi o que ele fez com Eva no jardim do Éden. Coloca para mim aí, Daniel, Gênesis 3:6. Que diz assim, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. É bom, agradável, desejável? Suspeite. Estamos em dias, irmãos, decisivos na nossa história. Dias decisivos na história. Vamos estar atentos. Se você não está tendo uma visão de 2020 bíblica, você precisa abrir seus olhos. Nós não estamos vivendo um ano comum, nós não estamos vivendo um tempo comum. Nós estamos vivendo o cumprimento da história bíblica, daquilo que Deus falou que ia acontecer. Cuidado! Não se prostre, faça como Jesus, diga não para o diabo, não para a tentação.
Não se prostre. Faça como Jó. A mulher dele disse, conservas a sinceridade? Amaldiçoa logo a Deus e morre. Ele disse, louca, tu falas como louca. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Não podemos deixar, irmãos, a incredulidade tomar conta da nossa vida, porque a incredulidade é o pior de todos os pecados. É um pecado que não tem perdão. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a rejeição de Jesus Cristo como Filho de Deus. Nós devemos ter convicções fortes como Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. Olha, vocês têm que se prostrar. Nós não nos prostramos, rei. Nós só nos prostramos diante do nosso Deus. Não nos prostramos diante do sistema. Não nos prostramos diante de nenhuma imagem de escultura. Não nos prostramos diante de um bezerro de ouro. Tem muito crente se dobrando diante de bezerros de ouro que têm sido construídos dentro da própria igreja, dentro da própria religião. Ah, se vocês não se prostrarem, eu vou lançar vocês na fornalha de fogo. Ó rei, fica sabendo que o nosso Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar. Mas se Ele não nos livrar, nós não vamos nos prostrar diante da sua imagem. Vou dar para vocês mais uma chance. Toca pífaro, a flauta, a gaita de foles, toca tudo. Todos se prostram, menos os 3. Ah, vocês não vão se prostrar. Não, nós não nos prostraremos, rei. Pois então acendam aí a fornalha 7 vezes mais. Irmãos, a fornalha foi acesa de tal forma que os homens que lançaram Sadraque, Mesaque e Abednego lá morreram do vapor que vinha dali de dentro. E eles foram lançados lá dentro. E o rei, olhando lá de fora, disse, ué, não lançamos 3, mas eu vejo 4. E o 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. O fogo só queimou, irmãos, as amarras. Deus estava com eles ali, o próprio Jesus Cristo estava com eles ali, porque eles venceram aquela tentação e disseram, não para o diabo, não para a idolatria. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Eles conheciam a máxima da lei, ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Nós devemos ter a mesma convicção de Daniel, não pode orar. Não pode clamar a nenhum outro Deus, senão os deuses da Babilônia. Sabe esse sistema que está fazendo? Não te dá tempo para orar. Não te dá tempo para buscar a face do Senhor. E quando você tem tempo, você fica nas redes sociais. Não busca a Deus. E Daniel continua a sua rotina de oração 3 vezes ao dia. Não fechou as janelas, continuou orando de janelas abertas em direção a Jerusalém. Por causa disso, foi sentenciado à cova dos leões. O rei amava Daniel, mas tinha assinado o edito e disse, não tem jeito. Não dormiu a noite toda, no outro dia vai lá em cima. Lá em cima. E grita lá de cima, Daniel, servo do Deus vivo. Irmãos, a nossa geração precisa de voltar a ouvir isso dos servos de Deus. Daniel, servo do Deus vivo, dá-se o caso que o Deus a quem tu continuamente serves tenha te livrado. Salve, rei! Estou vivo. O meu Deus a quem continuamente sirvo mandou o seu anjo. Olha, ele mandou o leão da tribo de Judá que fechou a boca desses leões aqui. E eu estou vivo porque o meu Deus é poderoso. Pois eu faço um edito agora que em toda a terra não há Deus como o Deus de Daniel. Deus poderoso é o seu Deus, o Deus de Elias é o seu Deus, o Deus de Eliseu é o seu Deus, o Deus de Davi é o seu Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó é o seu Deus, o Deus de Daniel é o seu Deus, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o seu Deus, o Deus de Paulo é o seu Deus, o Deus de Pedro é o seu Deus, o Deus de João é o seu Deus, Ele é o Deus poderoso. E continua mesmo. Sabe o que é maravilhoso? Saber que o Deus de Josué, o Deus de Moisés, é o mesmo Deus, Ele não muda. Vamos ficar de pé. Por que a gente não vê milagres como eles viram? Nós estamos cedendo muito às tentações, irmãos. As tentações do urgente, as tentações da exibição,
as tentações dos bezerros de ouro. Estamos dando ouvido aos sussurros do diabo. Ei, homem, sabe aquela mulher no seu trabalho? Olha como ela olha para você. Sua esposa não vai saber. Seus pais, jovem, olha, seus pais não vão saber, os pastores não vão ver. Faz, não tem problema não. É só um caso, só rapidinho. Menina, deixa de ser boba. Aproveita a sua vida. Uma vez uma mãe falou conosco. Minha filha está se batizando, mas ela é linda e eu quero que ela aproveite a vida. Eu tenho medo dela ficar na igreja e não aproveitar as coisas que o mundo tem para oferecer. Essa menina está no mundo hoje. Ela não teve o apoio dentro da sua própria casa. O diabo usando sua própria família para lançar dardos, setas inflamadas do maligno na sua mente. Vamos declarar que em Cristo nós somos mais que vencedores. E sabe como é que nós somos mais que vencedores em Cristo? Quando nós decidimos escolher por Jesus. Quando nós decidimos escolher Jesus todo dia. Ainda que você não veja na hora aquilo que você precisa, saiba que Deus está cuidando de tudo que você precisa. Jesus disse: o vosso Pai Celestial sabe tudo o que vocês precisam. E Paulo disse que Deus, segundo as suas muitas riquezas, e são muitas, irmãos, suprirá cada uma das nossas necessidades em Cristo. Você não precisa buscar nada lá fora, você não precisa nada do diabo, nada. Declare hoje: o diabo nada tem em mim. Nem uma unha minha vai ficar nesse mundo. Nada, nada. O diabo não vai ter nada na minha vida. A minha vida é de Jesus. Eu escolho Jesus todo dia. Todo dia.